Boa noite, pessoal. Meninas. A palavra que Jesus tem hoje para mim, para você, está em Mateus 7, de 24 a 27, que diz assim: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi sua ruína. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, essa palavra antes, desde o capítulo 5 de Mateus, né, é o Sermão da Montanha. Jesus ensina o Pai Nosso, confiança em Deus, força da oração, porta estreita, bons frutos da palavra. E no final, ele fala sobre essas duas pessoas, né? Dois homens, como se fosse assim. O que ouve a palavra e põe em prática, que é semelhante a um homem prudente, e aquele que ouve as palavras de Deus também e não as põe em prática, e é semelhante a um homem sensato. A gente observa aqui que Jesus fala que todos os dois ouvem a palavra dele. Porque muitas das vezes a gente acha que as coisas ruins só acontecem com aqueles que não ouvem a palavra de Deus, né? Como se fosse o cristão ouve, então a casa dele está alicerçada. O ímpio ouve, mas a casa dele não está alicerçada. Jesus aqui fala que a diferença não é ouvir a palavra dele, mas é praticar a palavra dele. São Paulo, ele diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago também diz que a gente tem que praticar a palavra de Deus, porque a fé, sem você praticar, ela é morta. E Jesus aqui fala, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente. E diz, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato. Então, a gente pode observar que a diferença entre um homem prudente para um insensato não é porque um ouve e o outro não ouve. O imprudente e o insensato, ambos ouvem a palavra de Deus. A diferença é praticar a palavra de Deus. E às vezes vocês podem me perguntar, André, mas como é praticar a palavra de Deus? É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus, hoje, ele nos convida a não sermos só ouvintes da palavra dele. Porque aqui a gente pode observar que ouvir, os dois ouvem. Ele quer que nós pratiquemos a palavra dele. Todas as vezes que a gente pratica a palavra do Senhor, a gente se modifica. E não é fácil mesmo praticar a palavra do Senhor. A prática da palavra do Senhor é de pequenas coisas. Porque essa casa alicerçada nessa rocha que é Jesus, a casa somos nós. É a casa do nosso coração. A diferença daquele que alicerça a sua casa na rocha que é Jesus, é que quando cai essa chuva forte, quando vem as enchentes, sopra os ventos, investem na casa, ela não tomba, ela não cai. Não é que ela não vá sofrer, não é que ela não vá chorar, não é que ela não vá perder. Tudo isso, esse vento sopra na casa daquele que ouve e pratica, e na casa daquele que ouve e não pratica. Não quer dizer que nós, como praticantes da palavra de Deus, não vamos sofrer tempestades nas nossas vidas. Às vezes, somos mais acometidos por ela, inclusive. O vento, às vezes, sopra mais forte, porque ele sabe, o inimigo sabe, que aonde nós estamos alicerçados. Só que a diferença é que quando esse vento sopra forte, nós sabemos aonde colocamos a nossa confiança. Nós sentimos dores, nós sofremos. Muitas das vezes a gente não sabe se a gente
vai sucumbir àquele momento, mas a gente acredita, a nossa fé nos garante que nós botamos a confiança num Deus vivo. Nós confiamos no Deus que a gente serve. Nós sabemos que o nosso Deus é rocha, Jesus, porque construir uma casa na areia é fácil. Agora, alicerça numa rocha, perfura essa rocha, constrói essa rocha, né, em cima dessa rocha que é Jesus. Quando a gente constrói a nossa casa na rocha, a gente vai ter que se desprender. Desprender das nossas vontades, dos nossos desejos, da gente não entender por que coisas saem da nossa vida, porque outras entram, porque a gente perde muito, às vezes, mais do que ganha. A gente, às vezes, fica sem entender o mover de Deus, mas a gente tem a fé e a gente acredita que é Deus na nossa vida, porque é nele que a gente colocou a nossa confiança. Enquanto que, muitas das vezes, aquele que tem a casa alicerçada na praia, às vezes tem uma mansão, um castelo, parece que ali o vento não sopra. Mas nós sabemos, pelo menos eu experienciei isso em Cristo, que quando a minha casa estava alicerçada na areia, quando esse vento sopra, isso aqui se cumpre. Ela cai e grande é a ruína, porque a gente vai no chão, a gente vai no fundo do poço e a gente fica sem esse chão. O chão é arenoso, é escorregadio, é diferente. Agora, quando a gente passa uma prova na presença de Deus, a gente está no chão, mas a gente sabe que Ele está segurando as nossas mãos. Ele sabe, a gente sente, é pela fé que a gente sente. Agora, meus irmãos, essa prática da palavra de Deus é difícil, mas não é impossível. E é esse o convite que ele nos faz hoje. Nós temos que praticá-la, e praticar é liberar o perdão. É muitas das vezes ter a palavra certa para dar resposta e nos calarmos diante daquela situação. É muitas das vezes a gente, mesmo tendo razão, a gente perdoar, sabendo que foi o outro que errou. É a gente se desprender de nós mesmos em prol daquilo que Deus acha mais importante da nossa vida. Porque se a gente não praticar isso, a gente vai ser só um ouvinte. E ouvir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus é muito fácil. Agora, viver essa palavra no momento de tribulação, no momento complicado, quando você perde um ente querido, quando você perde um emprego, quando uma doença severa entra na tua casa, quando você perde um filho para as drogas, não é fácil, mas é nessa hora, que nessa tempestade, quando essa tempestade chega, e quando o nosso alicerce é Cristo, você vê a diferença daquele que não só ouve, mas daquele que pratica a palavra de Deus. Nós temos exemplo aqui no nosso grupo de oração. Muitas das vezes a gente pensa assim nas nossas orações: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, eu não vou mais orar, eu não estou conseguindo, eu estou muito fraca. E seu irmão que não sabe que suas orações são assim, olha para você e fala: meu Deus, como aquela mulher é forte. Tudo isso está acontecendo e olha como ela é forte. Então, até a vida do que pratica é um testemunho. Mesmo ele achando que ele é muito fraco, mas o outro vê a fé que ele tem. Porque ter fé quando tudo está muito bom é muito fácil. É gratidão que revela o nosso caráter de sermos gratos a Deus. Agora, ter essa fé na hora que está tudo dando errado, na hora que você não consegue ver nada, na hora que seu coração é arrancado do peito, na hora que só a tristeza, a saudade, a solidão é o que você consegue sentir, é nessa hora que a fé se mostra praticada por nós, porque nós não saímos da presença daquele que guarda a nossa vida, que nos protege. Davi fala que a sua vara e teu cajado me sustentam, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, porque é o Senhor que está me guardando, e a gente mesmo não vendo uma luz no final do túnel, é esse o salmo que a gente reza, porque a gente sabe o Deus que a gente serve, né? E Davi também fala naquele salmo, levantei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, né? Que criou o céu e a terra.
A rocha fica em cima, né, no alto, né? Jesus é essa rocha que nós temos que estar alicerçados, que essa palavra, meus irmãos, sirva para que a gente possa ver que aqui Jesus não está falando o bom, a chuva vem, o vento vem e a casa fica em pé. O mal, a chuva vem, o vento vem e a casa cai. Não, não é o bom e o mal. Aqui Jesus está falando de duas pessoas que estão na mesma igreja, como se fosse ouvindo a mesma palavra de Deus, e a diferença de uma e da outra não é porque as duas, a semelhança é que as duas ouvem, né? Mas a diferença é que uma só ouve. Uma ouve a palavra aqui, uma ouve a missa, vai na missa, outra ouve pelo rádio, outra ouve pelo celular, mas só ouve. Isso é muito bom ouvir, temos que ouvir, mas não é para a gente parar no ouvir a palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos fazer esse evangelho ser vivido na nossa vida, para que nossa vida possa ser testemunho. E às vezes o testemunho não é bonito. Não é bonito de falar, olha, consegui isso, consegui. Não, o testemunho é falar, gente, eu estou muitos anos passando por um problema muito grande na minha vida. Eu não sei, eu não vejo saída, mas eu estou rezando, eu estou orando, eu estou praticando, eu estou indo à missa, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou tentando. Porque essa casa na rocha não é bonita, não é uma mansão, mas ela está na rocha, porque não somos nós não somos nada, é o Jesus que a gente serve, é o Deus que é a nossa rocha que nos sustenta, porque Ele sabe que somos pequenos, que somos pecadores, mas é nesse tentar, nesse cair, nesse levantar, é isso que mostra a nossa prática, a diferença das nossas atitudes. Antes uma pessoa falava uma coisa com a gente já dava uma resposta, hoje em dia a gente se cala. O autodomínio, o nosso impulso até de comprar, de consumir, hoje em dia você fala, não, vou dar um tempo que o país não está muito bom, vou guardar. Quer dizer, a gente vai segurando, né? Vai segurando aquela nossa intrepidez, assim, que às vezes sai desenfreada fazendo coisas erradas. Quantas das vezes a gente pode falar que a gente não vai magoar, mas a gente não quer perder a nossa paz, então a gente fica quieto porque aquilo já não nos importa mais. Então, é isso que Deus quer, é isso que Jesus vem falar. Não basta a gente estar aqui só ouvindo a palavra dele, a gente tem que praticar. E praticar são essas pequenas coisas do dia a dia que nos dá trabalho mesmo. E para que a gente tenha essa casa na rocha, a gente tem que se desprender dos nossos desejos, das nossas vontades, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa. E dói, e às vezes a gente quer murmurar, a gente quer bater perna igual criança, fazer pirraça, porque a gente queria que a nossa vontade se cumprisse. Mesmo que quando a gente se ajoelha na presença dele, a gente fala, Senhor, eis-me aqui, faça, cumpra-se em mim a tua vontade. A gente entrega, mas na hora que cumpre, a gente fala, Senhor, eu não queria isso. Mas a gente segue pedindo forças a Deus e pedindo para que Ele cumpra a vontade dele na nossa vida. Porque eu creio que todos nós aqui queremos a nossa casa na rocha, mesmo que todas nós aqui já tenhamos sido feridas, magoadas, é difícil caminhar, mas Deus hoje nos convida a não viver só ouvindo a palavra dele, mas praticar, porque com certeza o vento vai soprar, a tempestade vai chegar nas duas casas, naquela que ouve e naquela que ouve e pratica. E a diferença é, a que pratica continua firme. O vento vem forte, cai, dói, machuca, mas ela está alicerçada na rocha que é Jesus. Encontra outra, é muito difícil de se levantar. É um começar de novo, que é muito mais complicado, porque quem tem Deus tem tudo. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Que hoje nós possamos levar essa palavra e meditar nos nossos corações, se nós estamos sendo só ouvintes da palavra de Deus, ou se nós estamos praticando. E se nós não estamos praticando, que nós peçamos ao Espírito Santo que renove a nossa fé, porque é através da fé, da prática da fé, né, que a gente consegue, né, a fé nos faz praticar a palavra de Deus. Então, a gente tem que pedir a Deus que seja alimentada a nossa fé a cada dia para que a gente não desanime,
mas que a gente realmente pratique tudo aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente diz. Amém.